Nosso próximo tema, que é... Eu cortei o pré-GP de Abu Dhabi porque dá na mesma, não é verdade? De Abu Dhabi só tem ali, tipo, que eles trocaram ali as linhas ali. É. Então ficou um circuito com menos chicane. Ah, Aquela, lá na ponta, tem nas duas pontas, né? Que é assim, um triangulinho, né? É um sim. triangulinho. Aí nessa ponta aqui tinha uma chicanezinha quadradinha, então eles tiraram, deixaram reto. E lá naquela outra tinha aquelas curvas meio quadradas. Não sei se lembra, nos videogames aparece. Aquelas curvas quadradas que vinha pra cá. Eles tiraram e ficou um curvão assim. Um curvão rápido. Tá. E depois, na área do hotel, aquelas curvas ali, elas não ficaram retas, sabe? Que era uma Sim. curva quase 90 graus. Elas Sim. ficaram bem suaves. Tá. Seguinte, Então, pessoal. Desculpa te cortar, mas nós temos aqui nosso telespectador mais importante hoje. Olha aí, ó, o grave. Quem é o cara mais importante? Vem do podcast. ah, Né? é o gato guerreiro, é o gato guerreiro. Isso aí é o gato. Hoje tá acompanhando o podcast aqui com todo carinho e atenção, né? Daqui a pouco Né? ele dá o palpite aí. Daqui a pouco ele Vai dar dá um um. palpite, vai só um miauzinho aqui. Aí vamos falando agora, né? Nosso próximo tema é... Já que você começou falando disso, vamos falar... Mudar um pouco ali, ó. Não, vamos falar uma coisa. Pré-GP de Abu Dhabi e sobre o que disputa até agora. Você acha que, vamos lá, discussão do campeonato até agora. Você tá achando da disputa até agora do campeonato? O que eu tô achando? É, É, da qualidade é, o, dela, do pessoal. é o melhor de. Olha, eu nem me lembro de um campeonato que gerou tanto conteúdo, vamos dizer assim, tanta polêmica, tanto assunto fora, e Ah, que atraiu tantas pessoas de fora da 2009. Fórmula 1. 2009. Mas aí tinha o Rubinho Não e foi tão tal, né? polêmica, né? Foi só uma coisa lá. Não, Diferente de nenhuma 2009. polêmica, na verdade. Hum? É, nenhuma polêmica. Talvez o Button ainda seja aqueles pilotos campeões que não eram que não são tão maus assim, né? São os pilotos bonzinhos, campeões Puta, único. mundos full. Porque eu acho que É, o Raikkonen é bonzinho, né? Na pista, né? Você vê, né? O Raikkonen só vem é, disputando com o Alonso. Um jogou outro pra fora da pista, né? É uma... não entrega. Não Mas, entrega. Aí só fala. então, assim, É só comentando, né? Agora, vamos lá. A nossa pergunta é: está indo longe demais a disputa entre os pilotos? Eles estão se matando muito? não, pô, assim, eu acho que não, na minha opinião. Eu não sei se tu vai dar a tua também. Pode Acho dar, que vai. depois eu dou. A minha é um pouco mais pesada. Sim, sim, sim. E pegando a personalidade que é de Hamilton e de Vespa, então para mim é o que é o que tem que ser mesmo. E assim, nunca se descarta algum outro acidente e tal. Agora, porque o pessoal fala, né? Enfim, eu fui na internet, eu vi alguma coisinha, o pessoal fã de um lado, fã de outro. E evidentemente eu tenho uma torcida também para esse, que é o Vespa, não tem nem o que dizer. Mas o, o pessoal, assim, vê aquele lance do Vespa assim como uma maldade suprema e é uma coisa meio maniqueísta, né? Que um lado que eu torço é sempre bonzinho, o outro lado sempre é o mal, então assim, Cara, eu eles falo esquecem isso como alguém que, que torcia pra Schumacher. Não tem lado bom. nossa, torcer pro Schumacher ainda. E eu sabia disso, que não tem lado bom. Eu vou dar uma de. Cara, passando achando que o meu lado é bonzinho? Pois é. Então, assim, mas tem gente que se apaixona muito, né, por aquele Hum. personagem. Eu gostava do Schumacher, como na pista, bem sincero, eu gostava, cara. Entendeu? Pois é, que daí eu misturava, né, como eu torcia pro Rubinho, eu misturava as coisas, né. Mas assim, nunca achei, porque desde o tempo do Senna, desde o tempo. A gente já contou a história, Não, né? o Senna, com os pilotos, ele era horrível. Ele rebaixava os caras pra caramba, né? Queria toda a equipe só pra ele. Aliás, Ah, eu. uma coisa que eu ia comentar: Senna, Prost, Fangio, etc. da vida, os caras eram domínio total na equipe e o tempo todo eles sortavam os oponentes ao limite. Faziam pior do que o Hamilton e o Verstappen, né? O Fangio já não sei, né? Porque eu não tenho muito. Na Fangio, Assim, talvez o Fangio nem tanto porque aí seria suicídio pros caras, né?
Imagina Era só. outro era outro tipo, não era tipo esse envolvimento com equipe, não era o mesmo, era basicamente os caras pilotavam de um GP pro outro, eles tinham que ir dirigindo o próprio carro. Então é outro, é outro meio, né? Mas Outro tempo. acho que a partir de 80 começou a coisa a ficar bem mais pesada pelo lado profissional. Aí 90 mesmo, aí já era, aí fechou o parque fechado. Mas, assim, e eu acho assim, na minha sincera opinião, que é só uma opinião ao nada, né? Porque não faz diferença alguma. Eu acho que ele foi muito barbeiro, o Hamilton. E só que o pessoal que torce pro Hamilton fala que aquilo dali foi uma sujeira extrema do Verstappen. Mano, Nossa, quem em sã consciência ia fazer break test no meio de uma prova? Por mais que a telemetria diga, mas assim, se a gente tá acompanhando ali um board até do carro, tava ao vivo e tava um board bem na hora do acidente. A gente tava acompanhando o carro, pô, a gente viu o carro do Vespa ali, a gente tá concentrado ali, né, vendo? E caramba, o Vespa lá chegou, o Hamilton finalmente vai passar com aquele chato DRS e tal e tudo mais. Mas aí tu via ele defendendo a posição, daqui a pouco ele tava vindo naquela reta curva, como diz o Galvão, naquela retinha curva. Daqui a pouco, como a gente percebeu que ele tava lento, assim, caramba, o que é isso? Né? E a gente já de fora, na televisão, já tava vendo o carro lento. Se tu vai ver o carro lento na tua frente, que tu tá disputando, poxa, maravilha, agora é minha vez de passar. Não, o Hamilton fica atrás do cara. Então, assim, pra quê, como é né? que ele como é que ele ia adivinhar, ia Não, vamos planejar lá, vai que o carro dele quebrou, ele ficou lento, é um problema. Então, como é Você que vai ele é um meter. Você kamikaze? vai meter o carro. Você vai meter o bico no carro que quebrou? Tu vai, porque assim, porque ele tava querendo DRS, mas aí o Vespa pega e freia bruscamente, como Não, é que ele ia ter... imagina, o carro dele quebra, aí o outro vai se dar mal também. Os dois caem fora por causa disso, né? Não, assim, por quebrar, aí ele que se daria bem, né? Mas assim, É. como é que ele ia planejar uma coisa... Porque se tu tá na frente e ele deixou espaço, muito espaço pro Hamilton, como é que ele ia planejar que o Hamilton ia ficar atrás dele para fazer uma emboscada? Como é que Não, isso pior, funciona? quase que ele deu o título pro. Quase que ele deu. Ajudou o Verstappen no título, né? Imagina, quase que ele se tirou da própria corrida, né? Com isso, Quase que Hamilton. ele se tirou, né? Quase que ele se tirou da corrida, o Hamilton. Então, assim, é que eu tô falando do ponto de vista do quem torce pro Hamilton e vê o Vespa como o vilão, que o Vespa fez uma emboscada pro Hamilton, mas como é que eu vou fazer uma Cara, emboscada com... Eu tô na frente, eu vou fazer uma emboscada com o cara freando, o cara vai me passar, então assim, não tem muito sentido, né? não, tem Acho outra que é coisa, cara, juntando o que você falou. premeditado, foi uma... O Verstappen tem amor pela própria vida. Ele não ia arriscar a vida no acidente assim à toa, né? Também. Viu o carro do Hamilton atrás e aquilo foi tão rápido, foi uma questão tão rápida que, olhando de fora, a gente, não dava para fazer isso, mas lá dentro, ainda mais tu na frente, só tem o retrovisorzinho desse ladinho aqui para olhar para trás, e olhe lá ainda, porque não dá de mexer muito a cabeça, aí tu vê aquele carro crescendo na tua traseira, e aí que tu vai fazer, puxa, o cara tá vindo atrás de mim, o que ele vai fazer? Mas é muito rápido, não dá para o cara pensar assim, não, vou frear e ele vai me arrancar aqui, e ele vai quebrar o carro e eu vou seguir na pista, ou sei lá o que, ou qualquer coisa do tipo. Né? Não Não faz dá. muito sentido. Não faz sentido. Umas Não, não. pessoas podem comentar. Pode ter sido uma imprudência e tudo mais, pode. Só que a questão é que eu acho que foi muito mais responsabilidade de quem bateu na traseira. Não é nem por conta do código de trânsito aí brasileiro, que é quem bate na traseira tem culpa, mas o controle de quem bate tá atrás, né? Porque o cara de trás é que tá vendo os movimentos do cara da frente. O cara da frente nem tá vendo. Então, assim, por mais que telemetria e tal, acho que é muito mais uma questão sei lá, de áurea, alguma coisa assim que tá sendo
colocado no Hamilton de ser infalível. E sei lá, parece que leva todas as. Parece que o vilão é o Vespa. É uma coisa assim, sei lá. Eu não sei se é porque é uma visão de torcedor do Vespa que eu tenho, que daí leva para esse lado, ou. Mas não. Eu vejo mais por esse lado, né? Mas isso é muito legal, porque tirando isso tudo, essas coisas de torcedor, que isso é coisa de torcedor. A disputa dentro da pista tá de vento em polpa. E que bom que são dois carros que conseguem ali andar junto, e os pilotos também, eles são compatíveis em velocidade, um consegue acompanhar o outro, superar o outro, e talvez a gente não consiga ver isso tão cedo, né? É como o pessoal diz, que é aquela disputa entre Senna e Schumacher que nunca aconteceu. Um cara promissor da nova geração com um cara que já está ali estabilizado, mas é um baita de um piloto. Talvez a gente E conseguiu ver isso, provavelmente, num Raikkonen contra Verstappen. Lembra as disputas que teve entre os dois? mas é que o Raikkonen não é assim do patamar do Hamilton, Não, assim, não né? é não, não Por é mais não. que ele seja bom. Mas ele também não é de um patamar de um Senna, por exemplo. E o pessoal fala que o Hamilton é o maior da história e não sei quem, então já meio que compara ali com o Senna, né? E o Vespa, assim, o cara tá com 23 anos, cara. É como se fosse o Schumacher lá também, lá no começo. Acho que até um pouco mais do que o Schumacher, porque o Schumacher tava. Se bem que o Schumacher ele ganhou, acho que no segundo ano dele, né? Já tinha ganho corrida. Com um carro bom também. Que é quase a mesma coisa que o Verstappen. Mas. Mas faz parte. É porque é por disputa de título, né? Então tem essa diferença. O Vespa não chegou a disputar um título ainda de fato, né? Sim, não chegou? Acho que não, não. Esse é o primeiro ano, vamos ser sinceros então. Vamos até pegar leve um pouco com ele, porque o cara, como posso falar? É a primeira experiência, né? Às vezes o pessoal É. pega pesado com o cara, tipo, mas o cara literalmente pera, primeiro ano que o Verstappen tá realmente lutando. E tá indo bem, né? Vamos comparar com o próprio Hamilton. Tá muito É, mais, falar, tá muito mais Maduro. maduro e firme o em relação ao É, outro, né? Ele tá em relação ao Hamilton no primeiro ano dele. parece que é um piloto bem experiente. Ele adquiriu que ele era, como diz o Rick, ele era bem porra louca, né? Sim. Eu lembro que Ele era naquela bem época o porra louca. pessoal falava, não, porque o piloto isso, piloto aquilo. Eu falei, caraca, meu. Eu comentava. Eu gostava, tipo, eu gostei, Vader, tipo. Eu nunca comentava, pessoal. Cara, calma. Parece que vocês nunca. Como eu posso falar? Parece que vocês nunca tiveram um crescimento como pessoa, né? De pegar experiência, Parece né? parece que vocês nunca pilotaram uma Fórmula 1, né, pô? Não, nem isso. Eu penso que o pessoal pensa que o piloto pareceu que o piloto já entra na Fórmula 1 tendo noção de tudo. É difícil de acontecer. É. Hum? O Hamilton tinha mais, ele não fazia tanta loucura Tá. assim, apesar de ser bem louco. Mas acabou mostrando, ele perdeu o título por falta de experiência, Foi. né? Uhum. É verdade isso aí. E aquela, né? Aquela situação. Agora o Vespa ele adquiriu bastante experiência, né? Tá bem maduro. Ele já tem que uns 5 anos acho, de Fórmula 1, né? 5 ou 4 temporadas. Uhum. Experiência, que é Então, interessante, a experiência, você vê como tá pesando, né, a favor dele, né? O que tanto que é, tem um cara que, não sei como, comparando ele, só fazendo de alguma coisa rapidinho. Cara, os dois estão disputando no seu máximo, isso que importa. é, E tá, eu exato. tô torcendo pro Verstappen, por quê? Eu tenho meus pensamentos. Que é por quê? Porque eu acho que a Mercedes tá sendo muito injusta com o Bottas todos esses anos. E o Pérez tá. O Pérez eu gosto mais do Pérez do que do Bottas. Entendeu? Mas não é isso que é o caso, gente. O que importa é que tá tendo uma base entre os dois e os dois estão dando seu máximo. Né? Uhum, Aí entra, tipo, uhum. eu não gosto tipo, da Mercedes reclamar pra caramba, velho. Pô, reclama menos, corre mais, né?
Você não concorda? Só uma coisa que tem que falar pra Mercedes, filho, ou Hamilton, reclama menos, corre mais. Né? Aconteceu na corrida, aconteceu, você não concorda? É muito politiqueiro, né? Muito Qualquer coisa politiqueiro. ele já joga já pra direção e tudo mais. É Né? muito chororô. Você tá Muito chato, né? chororô. Só isso que eu falo, cara. Minha torcida pro Verstappen tá por causa disso, gente. Enquanto um tá lá É, só correndo, o outro tá lá, ele fez isso, ô filho, já chega. é. E meio que também é um movimento da FIA, né? Então, assim, logo a direção de prova tá se intrometendo. Isso começou já faz uns 4 anos, eu acho, se eu não me engano. Toda hora não sei o que sobre investigação, não Não, sei o não, que sobre investigação. coisa que não precisava. Coisa nada a Muita ver. gente. E aí, por exemplo, aí que a gente vai correlacionar, por exemplo, se lembra aquela disputa do Massa com o Kubica? Uhum. Em Fuji, o Massa ele ganhou o 6º lugar e ele foi passar o Kubica por fora da pista, porque o Kubica jogou ele para fora, não tinha espaço, e era na chuva. O Massa arriscou de rodar, porque ele pegou grama também, e passou por fora. E na saída, o Kubica foi sair da curva, jogou o Massa para fora, e o Massa teve que ir lá fora pegar o asfalto depois da grama e voltar na tangência. Se é hoje, por exemplo, o Massa já não teria 5 segundos, sei lá, de punição. E quer dizer, o movimento da FIA leva todas essas deixa aquela questão, essa intromissão total da direção na prova, faz com que os pilotos comecem a agir de forma a sempre pedir punição pro outro, sempre pedir, porque é mais fácil, né, do que tu ir na pista, às vezes não tem condições também, justo pelo carro, que o carro não consegue pegar vácuo e não consegue, muitas vezes, ultrapassar na pista. Então, tudo leva a disputa menor na pista e maior na direção. O que não é uma corrida de carro. Corrida de carro não é isso, né? Corrida de carro é uma disputa entre o pessoal na pista, não é uma disputa de jurídico. É, Daqui a pouco tem um advogado no cockpit, é melhor? velho. Não é uma disputa de tempo. É carro tentando passar um ao outro. Poxa, então assim. É, aí aquela questão, tem grandes lances da Fórmula 1 que iam ser perdidos nisso. O Senna fazendo a pole na Itália, a primeira vez que ele correu lá, as duas rodas para fora, pegando grama, e fez pole. Isso não ia poder, a volta ia ser cancelada. O René Arnoux e o Gilles Villeneuve, um cara pegando a roda e tocando a roda, o Gilles quase indo para fora. Quase se matando, aquele carrinho lá era perigoso. Então, assim, esses grandes lances, o pessoal que fala que gosta de Fórmula 1 e gosta por conta disso, tá meio que não sabendo administrar a coisa e tá levando a Fórmula 1 para uma chatice absoluta, onde ninguém vai mais gostar. Sim. É o seguinte, quando a Fórmula 1 tá virando uma coisa mais padrão antigamente, com os pilotos realmente tentando o seu máximo, eles estão querendo voltar ao padrão chato. É um padrão monótono, né? Uhum. Enfim. É sorte que o novo regulamento vem aí, talvez mudem um pouco as coisas. Eu acho que eles vão querer mudar pra. Eu acho que vai ficar que nem na Fórmula Indy, aquela coisa americana que é mais liberal nesse sentido, né? Mais liberal. Pois é, seria uma boa ideia. Mas dizem que o Jean Todt, que é um carguinho na ONU, na parte lá de segurança de trânsito, e aí ele enfia um monte de regra para lá e para cá, e por isso que tem essa coisa arada toda. Uhum. Que é um lance que eu escutei agora e assim, poxa, será que é Sim, verdade? sim. Isso aí, né? Eu acho que deu, né, sobre o tema, né? Acho que é isso aí. Ô, caraca, que tá a tabela da Série A ali? Bom, aí